No afinal de contas, o presidente Lula fez alguns acenos ao Supremo Tribunal Federal e defendeu várias mudanças na corte para blindar os ministros. Durante uma live semanal, o petista defendeu o voto secreto. A gente vai acompanhar o que disse Lula agora. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar. Isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu cara, é o seguinte, olha, paz e amor. É tudo que esse país precisa. Lula foi seguido por aliados, viu? Que além de defenderem a ocultação dos posicionamentos dos magistrados, ainda voltaram a debater mandatos para os integrantes da Suprema Corte. A proposta que põe fim ao mandato vitalício dos ministros é de autoria do senador Plínio Valério, que pediu em 2019 um mandato de 8 anos para os ministros. A reação na corte dessa fala essa semana do Lula foi muito negativa e os ministros não veem com bons olhos essa questão da falta de transparência nos seus votos. Mas muitos ministros em off já cogitam a possibilidade de mudanças no sistema de votação dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí o que aconteceria? Obviamente que é um processo também de falta de transparência, né? Talvez seja uma solução intermediária que eles estejam encontrando aí. Haveria a proposta sendo colocada e o ministro relator teria a obrigação de encontrar um consenso dentro do Supremo Tribunal Federal e somente colocar em plenário para a discussão do tema quando tiver esse consenso já colocado nos bastidores, ou seja, seria uma obrigatoriedade aí, há uma mudança que está sendo cogitada realmente em relação a isso, do processo de votação dos ministros do Supremo, e eu quero entender a visão de vocês. Vai parar os processos. Paulo, mas você que fazer consenso... Doutor Alessandro, isso já aconteceu? O modelo seria muito semelhante ao que aconteceu na votação do juiz de garantias. Sim. Foi exatamente isso. Vai ficar, se não vai ter consenso, modelo. Não se vota. Então vai começar a ter um monte de pautas paradas, porque não vai ter consenso. Mas eu acho que no final seria até melhor que o STF pararia de se intrometer em absolutamente tudo. Porque hoje o STF legisla, julga, investiga, faz absolutamente tudo. E assim, dá mais poderes ao STF, blindar mais... Mas as decisões monocráticas vão continuar valendo. Então já estão fora. As decisões monocráticas continuam. O que é o pior. A chuva de decisões monocráticas que a gente vê no Brasil. Deixa eu só trazer um dado aqui. As monocráticas vão continuar. Essa questão do voto secreto no nome do Supremo é uma sandice, né? Isso é de uma sandice sem par, né? Porque isso é constitucionalizado. Disse que o debate é válido. É válido. Podemos debater à vontade sobre tudo. Isso está na Constituição. Então nós vamos mudar a Constituição para tirar... transparência. Está lá no artigo 93, 95, está no artigo 5º. Né? Que é a publicidade dos atos processuais. O Brasil adotou esse modelo. Vamos mudar esse modelo? Então vamos apagar a Constituição. Não duvido também de absolutamente nada. Para interpretar essa Constituição. Cláusula pétrea. Hoje em dia a Constituição é apenas inspirativa. É apenas uma peça folclórica. É apenas uma peça teórica, essa nossa Constituição Federal. Se tem uma reforma válida, e eu concordo, que o Judiciário precisaria ser amplamente reformado, não é só o Supremo, não. Hoje nós temos uma organização judiciária de 4 instâncias. Primeira instância, segunda instância, STJ e STF. O STF se intromete absolutamente em tudo. O STJ, gente, nós que somos advogados, militamos, o STJ virou um tribunal figurativo. Tudo que o STJ decide, praticamente tudo, o Supremo revisa. Então, são cortes que teriam instâncias diferentes, né? O STJ cuidando do direito infraconstitucional, o Supremo do direito constitucional, mas que toda hora colidem. Não, é que eu escutando o Lula, lembrei de uma questão. Nos Estados Unidos, a corte é assim.
o voto é secreto. Eles se fecham, depois você me corrige se eu te falar. Eles se fecham e eles publicam a decisão. E junto com a decisão, eles informam o número de votos. Isso. Variavelmente, eles fazem uma nota à parte, uma nota na decisão, falando da divergência. E a fala dele é muito parecida com o que acontece nos Estados Unidos. Mas eu queria trazer uma outra questão. Eu sou totalmente contra, eu acho que tem que saber como votou cada ministro. Claro. Mas eu acho que essa confusão toda começou quando a gente começou com o Big Brother da Justiça. Sim. TV Justiça. Porque, primeiro que as sessões eram muito mais rápidas. Hoje, o ministro tem que fazer aquela baita explanação, sabe? Essa reforma evitaria isso. Não sei se essa reforma... sim. Eu acho... Mas que qualquer passo... Isso é mais transparência, mais participação da população. É que qualquer passo atrás dessa questão da TV... Vai parecer, não, olha, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas a TV trouxe algo ruim. Mas tem um ponto que os ministros estão querendo com essa possível reforma da questão do sistema de votação é justamente demonstrar que a corte ela tem uma imagem só. Eles não querem mostrar nenhum tipo de rachadura, nenhum tipo de divergência. Eles querem mostrar o seguinte, o Supremo pensa dessa forma. Existia quando não tinha TV. Paulo, só um ponto. Não ocorreu em vários casos. Agora deixa eu só dar um dado aqui. Eu não via nego brigando, deixa eu só dar matando. Eles falam só uma informação que eu acho importante, Paulo. Rapidamente, vamos lá. Suprema Corte Americana se reúnem em sessão fechada e julgam. Eventualmente, a divergência é que é apontada, é assim mesmo. Só que tem uma pequena diferença, um pequeno detalhe. A Suprema Corte Americana julga uns 100 processos ano. Até menos. 100 processos ano. O nosso Supremo Tribunal Federal, ano passado, sabe quantas decisões foram? Entre monocráticas e colegiadas, quase 190 mil. Quase 190 mil decisões, entre decisões singulares do ministro, que eu acho que é isso que tem que ser evitado, e decisões colegiadas. Sim. Então é impossível você trazer o exemplo da Corte Americana para a Corte brasileira. Sem contar a modulação. Sem contar a modulação. É terrível. Até porque lá a Suprema Corte verdadeiramente é Suprema Corte. Suprema Corte julga o que é efetivamente constitucional. É a cereja do bolo. Realmente. É a cereja do bolo. Aqui virou bagunça. São coisas diferentes. Assim, eu não entendi muito bem essa fala do Lula, porque eu não imagino o voto secreto, né? Mas há um dado, há diversos estudos feitos sobre que busca aperfeiçoar a decisão da nossa Suprema Corte, né? E um dos estudos vai no caminho que o Cinho colocou aqui, né? Quando você faz o corte do momento que foi criada a TV Justiça, né? Depois os votos ficaram mais longos e ficaram piores, né? E no Brasil, a gente não tem o que tem em várias cortes do mundo todo, a corte alemã, a corte da Holanda, a corte dos Estados Unidos, que a gente não consegue absorver qual que é a posição da Suprema Corte do Brasil. Você pega um tema, o que o STF pensa sobre liberdade de expressão? Ninguém sabe. Não. Eu sei exatamente como vota cada ministro, mas a opinião da corte, que é fundamental para você conseguir entender o que a corte quer ter segurança jurídica, né, Felipe? Não tem. Não tem. Então, o que eu imagino, e isso faz todo sentido nos estudos sobre direito constitucional, sobre política jurisdicional, constitucional, o que faz sentido é a gente criar instrumentos decisórios muito melhores no STF. É importante que os ministros conversem entre si, realmente, para ter um voto realmente... Porque eu acho que, até por conta dessas decisões monocráticas, fizeram com que o Supremo, como instituição, perdesse. Sem dúvida alguma. Perdesse do ponto de vista do debate público, né? O foco está muito mais centrado no ministro, na pessoa determinado ministro que foi lá, que decidiu. Mas isso foi a TV que trouxe. Imagine se você faz o voto secreto. No outro dia, vai ter todos os programas de política ao longo da semana tentando imaginar quem votou. Foi o fulano que votou contra, por que ciclano votou a favor. Mas só que hoje, com os ministros, ele vai falar, fui eu votei contra. Ele quer a questão midiática. É isso. Apesar do voto ser consolidado, ele vai querer. Você sabe exatamente como cada ministro votou. Sim. Você consegue identificar, poxa, esse ministro votou... E você tem transparência, né? Não é que você não... Então, eu acho que não é voto secreto que eu quis dizer. Eu acho que quis dizer voto consolidado. O voto que expressa a opinião da Suprema Corte. Não, ele falou voto secreto. Ele falou voto secreto. Não, ele falou voto secreto. O problema é esse. Eu mandava de capeta.
fez aqui, Felipe. Ô, Felipe. Quando o Lula fala, não, mas não foi bem isso que ele quis dizer. E o Lula botou paz e amor no final. Então, paz e amor que ele falou, tá válido. O amor venceu. Eu não quero que vocês saibam de nada. Ele não quer que a gente saiba de nada. Ele quer dizer voto supremo. Não existe voto secreto. Mas por que ele não quer? Mas ele quis dizer. Não, mas ele falou. Mas não é pra saber como cada ministro. Mas ele falou. Não é pra saber como cada ministro vota, pra ele não poder ir pra rua. Ele falou. Não, ele tá sofrendo uma pressão da militância dele por causa dos votos do ministro. É isso. Ele falou claramente. Ele quer voto secreto. A justificativa foi essa. É o que ele quer. Que o voto secreto protegeria os ministros. Aí o ministro da Justiça vem e fala que é um debate